Retroceder não é desistir do que se fez, é voltar ao início de tudo e recomeçar o que se perdeu em meio caminho. É tempo de retroceder, é tempo de recomeçar, é tempo de reescrever a história da sua vida. O renovo de Deus não tem a ver com remendar buracos na nossa vida e seguir dali em diante, não. O renovo de Deus tem a ver com reconstruir desde o início, para que tenhamos uma vida completa em Jesus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chegamos ao último dia, ao nosso último episódio. Então, sejam bem-vindos desde já à rede. Sejam bem-vindos aí à nossa série. Hoje é o encerramento, o nosso 5º episódio. E tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, no nome de Jesus. Se você ainda não assistiu os outros episódios, eu recomendo a você, assista desde o primeiro para que você possa pegar sequência diante de tudo aquilo que nós estamos falando. Eu tenho certeza que você será impactado diante de tudo isso. Amém? Hoje, nosso tema é nova identidade. Nova identidade. Amém? Eu quero ler com vocês, você que está com a sua Bíblia aberta aí, Gênesis, capítulo de número 32. Quero ler aqui com vocês, Gênesis, capítulo de número 32, a partir do verso 4, e nós vamos ler até o verso 28. Diz o seguinte: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, e de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com os homens e venceu. Apenas até aqui, amém? Bom, quero que você declare algo comigo. Diz o seguinte: um novo começo mediante uma nova identidade. Declare isso para a sua vida no nome de Jesus. Um novo começo mediante uma nova identidade. E identidade é isso, é o seu nome. O seu nome é a sua identidade, é aquilo que te identifica. Diante de tudo, diante de todos aqueles que conhecem você, te conhecem pelo seu nome. Isso é a sua identificação, é a sua identidade. E nós vimos aqui então na história de Jacó que ele tinha uma identidade. Ele tinha um nome que o identificava. O anjo pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: meu nome é Jacó. Era a sua identificação, a sua identidade ali. Mas acontece que a identificação de Jacó, de certa forma, ela não era uma identificação muito boa para si mesmo. Ela não carregava um ótimo histórico aí diante de tudo isso. De tal forma que a sua identidade já estava refletindo no seu caráter, nas suas características. Aquilo que Jacó era como pessoa, na realidade, fazia jus ao nome que ele tinha. Jacó, na realidade, significa enganador, aproveitador, mentiroso. E nós vimos então que desde o seu nascimento, Jacó já apresentava esses resquícios. E, de certa forma, pelo seu nascimento é que ele teve esse nome. A Bíblia diz que quando ele nasceu, ele querendo se aproveitar do seu irmão ali, ele nasceu grudado nas pernas do seu irmão. E ali ele tem esse nome, é dado a ele esse nome, Jacó, aproveitador. Vimos então se concretizando isso mais para frente, quando ele engana o seu irmão com um prato de lentilha, querendo ali em troca aquilo que ele estava lutando desde o ventre, pela bênção da primogenitura. E de tal forma agora ele engana o seu irmão e dá a ele um prato de lentilha em troca desta bênção. E aí nós vimos isso se concretizar quando ele chega diante do seu pai. E o seu pai pergunta: quem é? É Esaú ou é Jacó? E ele diz: é Esaú, quando na realidade não era Jacó. Ou seja, ele mente para o seu pai. Aproveitador, enganador, mentiroso. Tudo aquilo que Jacó fazia se concretizava no nome que ele tinha. As atitudes dele fazia jus à identificação que ele tinha.
E de tal forma isso é algo incrível nessa passagem, nisso que nós vemos aqui. Porque eu posso trazer isso para nós hoje em dia, nas nossas identidades que temos. Não falo logicamente na identidade que nós temos registrado na nossa certidão de nascimento, mas eu falo acerca daquilo que o mundo tem identificado você. Na identidade acerca do que o mundo tem dado a você, do que o mundo tem chamado você. E isso que eu falo é bem interessante, porque muitas das vezes as identidades que o mundo nos dá, muitas das vezes não, sempre, a identidade que o mundo dá a você é mediante as atitudes que você está tendo. Ou seja, mediante ao seu caráter, as suas características, aquilo que te define, na realidade é a sua identidade. É aquilo que também te identifica. Eu tenho aqui, por exemplo, a história de um amigo meu. E antes mesmo de chegar a ele, antes mesmo de falar que eu cheguei a ele antes, pedindo a autorização de falar. Não vou citar o nome, apenas a história, o contexto na qual ele estava incluído nisso. Aquilo que inclui ele aqui nessa história. E esse meu amigo, ele tinha uma história no mundo. Antes dele te converter, ele tinha uma vida pecaminosa, se assim podemos dizer. Ele tinha uma vida ali no mundo, tinha características, escolhas erradas que ele vivia. E de certa forma, o mundo o identificava de acordo com aquilo que ele vivia. Ele tinha uma vida de vícios. E o seu maior vício era a maconha. E então o mundo o identificava, chamava ele de maconha. Maconha. Esse era o nome dele. Diante de todo mundo, diante de todos aqueles que conhecia ele como maconha. Essa era a identificação dele. E isso é o que o mundo faz conosco. Ele nos identifica de acordo com o seu erro, de acordo com o seu pecado, de acordo com a vida que você vive. Uma frase que nós temos dito, eu disse aqui alguns episódios atrás, eu acredito que essa seja a chave principal ao final de tudo isso. E a chave principal é que o diabo, ele conhece o seu nome. Ele conhece aquilo que você é, aquilo que é a sua real identidade, mas ele insiste em identificar você por aquilo que você vive. Ele insiste em definir você pelo seu erro, pelo seu pecado, pelas suas escolhas erradas. O mundo te faz isso, o mundo faz isso com você. Mas acontece que Deus, ele conhece todas as suas escolhas erradas, ele conhece todo o seu passado, toda a sua vida pecaminosa, mas mesmo assim, ele te chama pelo seu nome. Ele te chama por aquilo que você realmente é, por aquilo que ele te formou, pelo seu padrão de fábrica, o padrão de criação. Eu ainda quero aprimorar isso que eu estou dizendo e dizer ainda mais, melhorar essa frase. Deus, ele não apenas te chama pelo seu nome, mas ele te dá um novo nome, uma nova identificação. E nós vamos falar isso mais para frente, mas o que eu quero dizer é isso a você, que Jacó, ele era definido pelos seus erros. Assim como o mundo nos define, o mundo definia Jacó, identificava Jacó de acordo com a vida que ele tinha. Um enganador, um mentiroso, um aproveitador, esse era Jacó. A vida dele fazia jus à identificação dele, as suas características faziam jus àquilo que todos chamavam ele. Ele não era apenas chamado de enganador, mas ele era um enganador. As pessoas não apenas chamavam ele de mentiroso, mas ele era um mentiroso. Ele não era chamado apenas de aproveitador, ele era um real aproveitador, ou seja, as suas características já estavam definindo ele, estavam identificando ele de verdade, a ponto de tudo aquilo que ele vivia era a mesma coisa na qual o nome dele era. E isso acontece muitas vezes conosco, mas eu não quero hoje me atentar a esses erros, essa vida errada, esses pecados, mas eu quero me atentar aos benefícios diante de tudo isso. Sim, assim como nós lemos alguns episódios atrás, quando Paulo diz que mediante as aprovações sempre tem benefícios diante das tribulações. E sim, existe algo muito mais incrível nessa história, que é o que eu quero tratar com você nesse dia. Eu quero tratar diante da história de Jacó, a respeito do clímax da história, o ponto alto da sua história, o momento de um recomeço na sua vida. A Bíblia diz que, de maneira resumida aqui, contextualizada por mim mesmo, que Jacó estava brigando com o anjo. Ele de repente começa a brigar com o anjo e passa a noite inteira nessa briga. Essa briga aí passa a noite inteira e o anjo tentando ser superior, mas Jacó ele estava louco, estava querendo, estava perseverando em busca da sua bênção, e de repente começa a amanhecer e o anjo diz: ei, eu preciso ir embora, o dia já está amanhecendo, o dia já está nascendo, eu preciso ir embora. Mas Jacó diz: eu não vou deixar você ir embora,
Você não vai embora enquanto não me der a minha bênção. Enquanto você não me abençoar, você não vai embora. Então o anjo vira e olha para Jacó e diz: tá, então qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Como que você se chama? Qual é a sua identidade? E naquele momento eu acredito que o que acontece com Jacó é o que acontece com muitos de nós. Talvez Jacó naquele momento ele passa por uma análise, uma profunda análise diante daquilo que ele tem vivido, diante daquilo tudo que ele tem passado. E ele chega a uma real conclusão da sua vida. E quantos de nós não chegamos a essa conclusão diante de tudo que nós temos vivendo? Jacó, diante dessa pergunta do anjo, ele chega a uma conclusão depois de uma autoanálise da sua vida. E ele percebe que o seu nome, na realidade, é o nome que o mundo deu a ele. A identificação, a identidade que ele tem, é a identidade que o mundo deu a ele. E ele reconhece isso de tal forma que ele assume para si a identidade que o mundo deu a ele. E ele diz para o anjo: ei, o meu nome é mentiroso. O meu nome é enganador, o meu nome é aproveitador. Sabe, eu vejo muito isso nos dias de hoje, eu vejo na minha geração muito isso. Diversas vezes conversando com eles, eles sempre falam: ei, eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não existe mais jeito para mim. Não existe sentido para que eu deixe de viver essa minha vida que eu estou vivendo, porque eu já estou condenado. Não há solução para a minha vida. Não há motivo para que eu deixe de viver essa minha velha vida. E de fato eu fico admirado diante de tamanha certeza diante daquilo que eles vivem. Porque mesmo vivendo uma vida pecaminosa, eles sabem que está vivendo uma vida errada. E eu fico admirado e de tal forma eu fico alegre. Se eu posso dizer assim, eu fico alegre. Porque existe sinceridade no coração deles. E mesmo que eles sejam pecador, como ele reconhece, mesmo que eles sejam mentirosos, mesmo que tenham uma vida pecaminosa e que de fato tenha, toda essa sinceridade dá a eles o direito de viver um recomeço diante de Deus. Toda essa sinceridade que eles têm de reconhecer que a sua vida não está condizente com a vida que Deus quer que nós vivamos, dá a eles o direito de viver um novo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Jacó diz para o anjo: olha, o meu nome é enganador, o meu nome é mentiroso, o meu nome é aproveitador, o anjo diz: ei, esse não será mais o seu nome. Ei, fique tranquilo, porque essa não será mais a sua identidade, porque agora eu vou te dar uma nova identidade. As pessoas te chamam de mentiroso, mas não vão mais chamar você de mentiroso. As pessoas te chamam, conhecem você como o enganador, o aproveitador, mas esse não será mais aquilo que define você, porque eu vou te dar uma nova identidade, e essa nova identidade te trará um novo começo. Um novo começo mediante uma nova identidade. E o que Deus quer fazer na sua vida é te dar uma nova identidade. Ele quer trazer a você um novo começo, mediante uma nova identidade que Ele quer dar na sua vida. Muitas das vezes nós reconhecemos a nossa vida pecaminosa, que aquilo que a gente vive não condiz com aquilo que Deus quer, a vida que Deus quer que a gente viva. Mas de fato Ele quer ouvir de você a sua sinceridade, o que de fato você está vivendo, para que isso dê direito a você de viver um novo começo. A sinceridade nos dá direito ao novo começo. A sua vida que você está vivendo, não importa qual ela seja, Deus quer te dar um novo começo para a sua vida. Sabe, esse meu amigo, ele viveu um novo começo com Deus. A velha vida que ele vivia agora é velha. Algo novo se fez na vida dele. Deus deu a ele um novo começo. Deus deu a ele uma nova história, uma nova vida. Hoje ele tem uma vida com Jesus. Hoje ele vive uma vida com Deus. Diante de tudo aquilo que ele viveu, hoje ele não vive mais, porque Deus deu a ele uma nova vida, um novo começo, uma nova história. E é isso que Deus quer dar a você, assim como Ele deu a Jacó. Ele diz: você não será mais Jacó. O seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome agora será Israel. O seu nome agora será Israel. Ao final da sua luta, o anjo diz: você lutou com Deus e com os homens e prevalecestes e venceu. E agora o seu nome será Israel, que significa aquele que luta. Ao final da sua luta, Jacó olha e diz: eu vi Deus face a face e eu não morri.
E então agora o meu nome é Israel, que significa aquele que vê Deus. Esse é o seu novo nome, a nova identidade. Ei, Deus quer dar a você uma nova identidade. Se o mundo conhece você como mentiroso, agora Deus quer te dar um novo nome, te chamar você de filho da verdade. Sim, porque agora nós somos aqueles que creem em Deus, nos dá direito agora de ser chamados filhos de Deus. E Jesus é aquele que é o caminho, Ele é a vida, mas também é a verdade. Ei, se você durante a sua vida foi conhecido como derrotado, Deus quer dizer a você, Ele quer te dar um novo nome. Eu agora te chamo de vitorioso. Se as pessoas te chamavam de perdedor, Deus agora quer chamar você de vencedor. Ele quer te dar uma nova vida, um novo começo na sua vida. Agora você estava morto, Deus quer te dar a vida. Você estava perdido, Deus quer encontrar você. Você era órfão, mas agora você é chamado de filho. Filho de Deus, aqueles que creem em Jesus agora têm o direito de ser chamados filhos. Você estava órfão, agora é filho. Deus quer te dar uma nova identidade, reescrever uma nova história na sua vida. E eu começo a finalizar aqui a nossa mensagem de hoje dizendo a você que para um novo começo é necessário uma nova identidade. Um novo começo mediante uma nova identidade. Talvez você se pergunte, para quê eu preciso de um novo nome? Para que eu preciso de ter um novo nome para que uma nova história seja reescrita na minha vida? E sabe por quê? Você sabe por que você precisa de uma nova identidade? Sabe por que Deus te dá uma nova identidade? Para que aquilo que você fez não seja mais a sua identificação, mas agora aquilo que Deus vai fazer seja a sua nova identificação. Aquilo que você fazia, o mundo identificava você por aquilo que você fazia ou fez. A nova identidade que Deus te dá agora, as pessoas identificam você por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não mais por aquilo que você fez, não mais por aquilo que você fazia, mas agora é por aquilo que Deus faz em você. Um novo começo, somente proporcionado por Deus. Nós vimos nos episódios anteriores, que nós somos dependentes de Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada, ou seja, é Ele quem diz, eis que faço coisa nova. É Ele que está prometendo para nós que vai fazer coisas novas, ou seja, nós dependemos de Deus para viver coisas novas na nossa vida. Mas essas coisas novas que nós vamos viver, ela vai ser mediante a nova identidade que Deus nos vai dar. Ou seja, um renovo, um recomeço, mas o renovo de Deus não é remendar buracos e continuar a sua vida dali em diante, não. O renovo de Deus tem a ver com refazer a sua vida desde o princípio, desde o início, para que você tenha uma vida completa em Deus. Ou seja, a sua nova vida, o seu recomeço agora ele está 100% completo em Jesus. Porque Deus, de tal maneira, Ele ainda é suficiente a você. Sabe, o mundo ele acusa você, o mundo ele te traz condenações diante da vida que você leva. O mundo oferece atualizações para a sua vida. Mas a verdade é que Deus ainda é suficiente a você. Não existe nada que pode preencher você ao tamanho do vazio que você tem dentro de você mesmo, a não ser Deus. O que o mundo na realidade faz, ele te abastece por um momento. Só que ele sempre precisa de atualizações para a sua vida. Porque ele sabe que tudo aquilo que você está vivendo com o mundo não é suficiente para o seu vazio. Então, aquilo que as drogas podem suportar em você, no seu vazio, pode te preencher. Chega um exato momento que elas não podem mais te ajudar, não podem mais preencher você. E agora o mundo diz que você agora precisa das bebidas. Chega um momento que as bebidas não é suficiente, agora precisa da prostituição. Chega um momento que a prostituição não é suficiente, agora a sua vida está inútil. Agora você precisa tirar a sua vida. Ei, Deus é suficiente. O vazio que você tem dentro de você é do tamanho de Deus. Se você permite Deus entrar neste vazio da sua vida, Ele te completa de uma tal maneira que você não precisa de mais nada a não ser dele. E o recomeço na sua vida é estabelecido. O começo na sua vida é estabelecido através de uma nova identidade, da consciência de que nós dependemos de Deus, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Deus ele quer preencher o seu vazio. Ele diz lá em Apocalipse 3 que Ele está à porta e bate. Se alguém permitir a entrada dele, Ele entra, porque Ele quer fazer a transformação na sua vida de dentro para fora. A transformação começa do lado de dentro da sua vida, não é de fora. Deus não pode fazer nada do lado de fora. Ele precisa estar dentro da sua vida para fazer um renovo, para fazer algo novo em você. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Ele quer fazer isso na sua vida agora. Você só precisa de permitir esse renovo em Deus. Sabe, o meu amigo, ele
tem uma história que nós vivemos, e até é engraçado, que a gente estava na célula e fomos na padaria comprar algumas coisas para a célula, e nesse caminho, alguma pessoa reconhece ele e chama ele pelo nome que o mundo identificava ele. Sabe, fazia muito tempo que eles não se viam, e de repente nós passamos ali, ele chama ele de maconhinha, e esse meu amigo, ele vira: ô irmão, tá amarrado, sabe? E ali eles começam a conversar, se relembram os momentos ali. Mas naquele momento aquele rapaz conhece um novo homem que ele havia se tornado. De tal forma que aquele nome, que muitas das vezes o mundo ainda vai insistir em chamar você, mas você sabe que esse não é mais o seu nome. Sabe, talvez depois que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, muitas pessoas ainda chamavam ele de Jacó. Sabe, porque o mundo sabe o seu nome. O mundo sabe, o diabo conhece o seu novo nome. Ele sabe que você é vitorioso, ele sabe que você é vencedor, mas ele nunca vai te chamar disso. Porque ele nunca quer ver você bem. Ele nunca quer ver você vitorioso, ele nunca quer ver você vencedor. Então ele sempre vai te chamar você de derrotado, de miserável. Ele sempre vai insistir naquele velho nome que você tinha, mas você sabe que Deus te deu um novo nome. Que Deus te deu uma nova identidade. Diante de tudo aquilo que você viveu e de tudo aquilo que você talvez seja, Deus ainda chama você pelo um novo nome. Se você era miserável, ei, se você era perdedor, se você era mentiroso, Deus te dá um novo nome. Deus te chama você de vencedor. Deus te chama de filho, filho dele. Tudo aquilo que é de Deus é seu. A Bíblia fala que ele é o dono do ouro e da prata. Você não é miserável, você é filho do dono do mundo, o dono do ouro, o dono da prata. Você é vencedor, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Você precisa de Deus para completar a sua vida, porque só Ele é suficiente. Naquele momento, Jacó tem a sua vida mudada, e a sua vida tem um novo recomeço, sofre um novo recomeço. Mas para que aquilo acontecesse na sua vida, coisas foram necessárias ser deixadas para trás. Apenas para finalizar aqui, naquele momento quando Jacó tem a sua vida transformada, agora Deus é conhecido como Deus de Jacó. Mais para frente, Moisés, quando ele tem a revelação de Deus, Deus se revela a ele como Deus dos seus antepassados. E ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se nós voltarmos lá no começo, lá em Abraão, Deus escolhe Abraão dentre muitos. E Deus dá a Abraão uma promessa de uma nova nação, de uma grande multidão. E aquele Deus que prometeu agora se cumpre em Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. Então aquele que era Deus de Abraão, agora é Deus de Isaac. Se cumpre então a promessa, o Deus que cumpre a promessa, o Deus que realiza milagres. Mas diante de Isaac agora vem Jacó. E em Jacó agora nós vemos o Deus que, para cumprir as promessas que ele fez, e que ele é fiel para cumprir, antes que tudo isso se cumpra na sua vida, ele precisa de mudar o seu caráter e a sua identidade. Ei, o Deus que promete, o Deus de Abraão, que escolheu você, prometeu você coisas que ele faria e que ele vai fazer. Porque o Deus de Isaac diz que Deus cumpre as suas promessas. Aquilo que você precisa para a sua vida, Deus quer te suprir. Porque o seu vazio é do tamanho de Deus, ou seja, aquele vazio é o tamanho real de Deus. Tudo que você precisa, Deus pode te dar. Mas para que você viva tudo aquilo que ele prometeu e é fiel para cumprir, ele precisa ser Deus de Jacó na sua vida. Ele precisa mudar o seu caráter e a sua identidade para que você possa viver tudo o que ele tem para você viver. Porque a partir de Jacó agora, uma nova nação é estabelecida. Nasce uma nova nação. Agora Deus não é apenas Deus de Abraão e de Isaac, mas também é Deus de Jacó. Aquele que lutou, aquele que viu Deus face a face, aquele que teve um recomeço na sua vida mediante uma nova identidade. Eu quero finalizar dizendo a você, que você entenda de uma vez por todas na sua vida, que para você viver um novo começo, para que você viva algo novo, coisas precisam ser deixadas para trás, para que coisas novas venham. No último episódio nós falamos sobre reconfiguração. Esse foi o tema da nossa última mensagem, reconfigurado. E nós falamos que quando você termina o uso de um aparelho, mediante a todo o tempo que você usou ele, seja lá 3, 5, 10 anos que você usou esse aparelho, sempre ao final desse uso você vai perceber que ele não é mais como era no começo. Quando você pegou esse celular pela primeira vez na sua mão,
O final desse uso não é como o começo dele. E de fato isso acontece porque passa-se anos e modificações é feito. Mas para que ao final desse uso ele volte a ser como o começo, você precisa de acionar algo que se chama restaurar o padrão de fábrica. Só que para isso acontecer, algumas coisas são necessárias ser deixadas para trás, algumas configurações que você deixou, fotos e músicas, muitas coisas serão deixadas para trás, para que o padrão de fábrica seja estabelecido naquele aparelho. Ou talvez você queira simplesmente adquirir um novo aparelho, mas para que você viva coisas novas com aquele novo aparelho, você precisa de abandonar aquele velho aparelho. Ei, para que você viva um novo, para que você viva algo novo, o velho é necessário ser deixado para trás, para que o novo venha em você. Coisas são necessários serem esquecidas, serem deixadas para trás, para que as coisas novas de Deus venham na nossa vida. Jacó teve uma vida inteira de história, de mentira, de enganação, de aproveitamento diante de todas as pessoas que estavam na vida dele. Mas para que um novo começo fosse estabelecido na vida dele, o velho foi necessário ser morto, ser deixado para trás, para que o novo fosse estabelecido na vida dele. Agora ele não se chamaria mais Jacó, mas Israel, aquele que lutou com Deus, aquele que perseverou, aquele que viu Deus. Você quer viver algo novo com Deus? Você quer viver algo novo com Jesus? Esqueça o velho e viva um novo com Deus. Um novo começo mediante uma nova identidade. A nova identidade ela vem para que a velha identidade morra. Agora as pessoas não vão reconhecer você, não vão identificar você por aquilo que você foi, por aquilo que você fez, por aquilo que você era. Agora elas vão reconhecer você por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O que era velho se passou. Eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura. E no nome de Jesus, hoje é o encerramento, hoje é o último dia. E no nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, um recomeço na sua vida no nome de Jesus. Um renovo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias que após isso não saberemos como nos reagir. Mas ei, Deus está dizendo, eis que faço coisas novas e que logo vocês verão. Deus está proporcionando a você coisas novas, mas somente Ele pode proporcionar isso a você. Entenda isso e se entregue a Jesus. Esse é o Jesus que eu quero apresentar para você e nós temos apresentado durante todos esses dias. O Deus que quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na sua vida, você só precisa de se entregar a Ele. Porque o mundo oferece atualizações a você, mas nunca supre a sua necessidade. O que Deus proporciona a você é um renovo completo nele. De tal forma que o mundo pode dizer que você não precisa de Deus, mas Deus está dizendo que você somente precisa dele. Tudo que você precisa, você encontra em Deus. Você encontra em Jesus. Porque Ele é suficiente na sua vida. Ele é quem oferece algo novo em você. No nome de Jesus, se você quer viver algo novo com Deus, se entregue a Ele. E eu quero convidar você a falar com Jesus neste momento. Eu quero te convidar para nós conversarmos com Jesus nesse momento e entregar as nossas vidas a Ele. Para que nós possamos viver algo novo na nossa vida. Um recomeço, uma nova história ser escrita na nossa vida. Mediante a uma nova identidade. No nome de Jesus, onde você estiver, feche os seus olhos, vamos falar com Jesus, vamos nos entregar a nossa vida a Ele, no nome de Jesus. Pai, estamos aqui na Tua presença, e Pai, reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, reconhecemos que o Senhor, ó Pai, não tem nos abandonado, o Senhor sempre está conosco, ó Pai, diante de tudo isso que nós enfrentamos, ó Pai, o Senhor nunca nos abandonou. E por isso, ó Pai, nós entregamos a nossa vida em Ti, porque reconhecemos a nossa necessidade no Senhor e sabemos que sem o Senhor, Deus, não podemos fazer nada. Pai, que se o Senhor não estiver dentro da nossa vida, a transformação não pode acontecer, ó Deus. É necessário que o Senhor esteja dentro da nossa vida para que algo novo seja estabelecido. É necessário que uma nova identidade seja nos dada, ó Pai, para que agora as pessoas possam ver aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, ó Pai. Não aquilo que nós fazíamos, ó Pai, não o nosso erro, não o nosso pecado, porque o Senhor diz que o pecado, o Senhor sendo Deus, o Senhor nos perdoa e os esquece, ó Pai. Não existe condenação para quem está em Cristo, porque o Senhor nos perdoou e esqueceu o nosso pecado, ó Pai. Algo novo será feito mediante a nova identidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Independente daquilo que nós vivemos, independente daquilo que nós fomos, ó Pai. O Senhor quer nos dar algo novo. Por isso, ó Pai, faça algo novo na nossa vida. Nós nos entregamos a Ti e pedimos para que o Senhor entre na nossa vida. Faça algo novo em nós, ó Pai. Que no nome de Jesus, agora nós possamos
viver um recomeço, ó Pai. Um recomeço mediante uma nova identidade que o Senhor nos deu. Que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó, seja também o nosso Deus. Que o Senhor seja também o meu Deus, ó Pai, no nome de Jesus. É o que pedimos e te agradecemos, ó Pai, por tudo. E entregamos a nossa vida a Ti, Deus. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém? No nome de Jesus, um novo começo será estabelecido na sua vida, mediante uma nova identidade que Deus tem para a sua vida. Mas para que você viva esse novo, algumas coisas são necessárias ser deixadas para trás. E essas coisas são o velho homem. Porque para que você viva algo novo, tudo precisa ser feito novo. E para que as coisas façam-se novas, os velhos precisam ser esquecidos. O velho se passou e tudo se faz novo. Agora você será uma nova criatura em Jesus. No nome de Jesus, eu acredito nisso. E agradeço a você que esteve conosco durante esses dias. No nome de Jesus. Foram dias incríveis, dias que Deus tem falado ao nosso coração. E acredito que Ele tenha falado ao seu coração assim como Ele falou ao meu. E no nome de Jesus, muito obrigado por todos esses dias que você esteve conosco. Se foi bom para você, peço a você que compartilhe isso com alguém, com algum amigo, com algum parente, no nome de Jesus. Estará disponível sempre agora no YouTube, vai estar sempre no canal da Iequiero 2. Então você sempre poderá assistir no nome de Jesus, amém? Então envie para alguém, e semana que vem eu quero trazer novas novidades para você mediante essa série que nós tivemos, amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, e que você viva agora um novo começo, um recomeço na sua vida, no nome de Jesus, amém.